Boa tarde, queridos. Eu vou respondendo aqui a pergunta que a Mabelle fez, né? E, Mabelle, eu quero dizer antes de tudo que você está certa. A gente tem sempre que ler a Bíblia questionando o texto, né? Por que aquilo ali está ali? E o próprio Deus, ele vai nos instruindo. Eu fui fazer aqui eu já conhecia a passagem, né? Mas eu não posso pegar simplesmente dar assim entendimento. É bom a gente sempre ler o contexto, entender a história, né? Eu aprendi que a gente deve, quando a gente vai ler a Bíblia, né? É bom sempre a gente se atualizar, saber o que aconteceu no capítulo anterior e no capítulo seguinte. Então a gente vai entender a gente vai entrar na história de fato. E aqui a gente vê que aconteceu algo terrível, né? Deus, ele dando um castigo aos filisteus por terem roubado a sua arca. E você perguntou por que Deus castigava tanto aquele povo. Aí eu ainda voltei um pouco, fui lá né, ainda me remeti ao livro de Gênesis, ao livro de Êxodo, que a gente tem que entender todo o histórico, entender toda a história, né? Esses livros de Juízes aqui, ele está incluído, né? Pertence aos livros históricos. Livros históricos são aqueles que foram escritos para relatar como Deus formou a história do seu povo, do povo de Israel. E ao mesmo tempo é a transição, né, que passa de Juízes para começar através de Saul o período de monarquia em Israel. Então a gente vê que Deus levanta Samuel, que é o último dos juízes, e depois vem Israel quer imitar as outras nações e quer ter um rei, o povo, né, elege Saul como seu rei, mas isso não é o caso. Então você me perguntou por que Deus feriu esse povo. Deus primeiro tem que dizer para você que Deus ele chamou Abraão, ele fez uma promessa a Abraão. Depois a gente viu que esse povo, através dos filhos de Jacó, eles foram para o Egito, né? Foram 70 pessoas e saíram de lá em volta de 2 milhões que se estimam, né? Depois de 400 anos isso tinha sido profetizado, Deus tinha falado a Abraão que o povo dele seria escravo por 400 anos, depois Deus levanta Moisés, tira esse povo do Egito, da escravidão, e a gente sabe toda a história. Então, quando chega ali no Êxodo, né, que a gente até andou dando uma olhada, Deus ele dá assim as direções muito específicas. Deus começa a instituir as festas, Deus começa a preparar o tabernáculo. E o que é o tabernáculo, né? Ali já apontava para Cristo e ele ordenou que fizesse o tabernáculo de maneira que o tabernáculo ficasse no meio do arraial de Israel e todas as tendas de todas as tribos, né, eles moravam ali ao redor. Então era Deus no centro, eram governados por Deus. Então a gente vê que tinha uma coluna ali que eles iam seguindo, né, a peregrinação do povo no deserto. A gente vê que quando a nuvem se levantava, então era hora de levantar o acampamento até chegar na terra prometida. Lógico que isso durou, depois vem o livro de Levítico, preparando o sacerdote, mas enfim, eu quero me ater aqui à arca, né? Não sei se você lembra que ali no período da ordem, da construção do tabernáculo, Deus dá medidas específicas da madeira, dá o comprimento, dá o tecido da cortina do tabernáculo, né? A cerimônia, como que ia entrar, e ali tinha no Santo dos Santos, né? Tinha ali a Arca da Aliança, então tinha toda uma cerimônia, tinha toda uma exigência. Ali só podia se entrar o sacerdote uma vez ao ano e tinha todo um ritual de se purificar. Então era assim, era um lugar sagrado, não era qualquer um que tinha acesso. E agora nós vemos numa situação aqui que a nação de Israel, ela está longe de Deus, ela está pecando contra Deus. Quando o povo de Israel, eles entraram na terra prometida, eles não cumpriram exatamente aquilo que Deus disse. Deus disse que era para eliminar, exterminar todo o povo que estivesse ali. E eles não eliminaram. Você vai lendo ali na conquista da terra,
de Josué, e você vai vendo que eles deixaram, com as tribos, eles foram deixando os povos locais, né? E aconteceu que eles foram se misturando, justamente porque Deus não queria, Deus advertiu, porque justamente queria que eles servissem só a Deus. Sabia que se eles tivessem comunhão com os povos que estavam lá, que eram povos pagãos, adoravam a outros deuses, eles sabiam que eles serviriam a esses deuses. Foi realmente de fato que aconteceu. Então a gente para aqui, a gente chega ao tempo de Eli, que era o sacerdote da época, era ele quem julgava Israel, Deus falava através de seus juízes. Então Israel passou por um período assim de muita altos e baixos, vamos dizer assim, né? Então o povo andava afastado de Deus, Deus mandava juízo e era esse ciclo assim. Então nessa ocasião aqui o povo estava distante de Deus. Os filhos de Eli, que era o sacerdote, que era para dar exemplo, que era o juiz nessa época, eles eram sacerdotes, eles faziam coisas que chocavam a sociedade da época. As pessoas, eles pegavam da carne, né, que tinha lá no Êxodo, na lei toda, Moisés fala como que tinha que ser assada a carne, né, que o sacerdote ele tinha direito a uma parte, mas só depois que a gordura fosse queimada. E eles não faziam isso, então era escândalo. Então eles se deitavam com prostitutas, era um comentário ali. E ele não teve pulso firme de disciplinar os seus filhos, né? E aí Deus vai, institui ali uma esterilidade em Ana e levanta, no meio desse caos todo, levanta, né? A Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana e Ana ora, e a gente vê que Deus deve dar a Ana aquele que seria o futuro juiz ali de Israel, que ia levantar, trazer ali uma palavra da parte do Senhor. Eu estava observando aqui, acho que no capítulo 3, né? Que quando Deus chama Samuel, né, fala Samuel, Samuel, aí tem um detalhe que eu até sublinhei, que fala que naqueles dias era raro Deus falar. Então Deus estava assim muito descontente com o seu povo, estava assim, nada funcionava, a começar pela casa de Deus, a começar pela autoridade. Ele deveria dar exemplo, juntamente os seus filhos dando exemplo. Então estava uma apostasia tremenda da fé, as pessoas adorando outros deuses, todo esse desrespeito. E esse povo, né, o povo de Israel, esses povos, eles sempre viviam em guerras, né, os povos vizinhos tentavam tomar essas terras ali de Israel. Israel nunca, ele ia diretamente para uma batalha, né, ele se defendia, vamos dizer assim, dos ataques que sofriam. E os filisteus sempre foram assim, um povo, né, inimigo de Israel. Então nessa ocasião teve ali a batalha. Eles perderam 4.000 homens, e ao invés desse povo parar para refletir por que Deus permitiu que o povo dele sofresse essa derrota, por que as pessoas foram mortas, eles mandaram buscar essa arca. Então eu mencionei que para entrar lá onde estava a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, tinha todo um ritual. Eles pegaram uma arca como um amuleto, uma coisa que fosse assim, como se eu pegasse a minha Bíblia, eu tenho a Bíblia, ela é sagrada, que ela tem um valor, ela é a palavra de Deus, mas eu não posso pegar a Bíblia como uma coisa mística, né? Colocar aberta e achar que a Bíblia ela vai me proteger se eu andar com a Bíblia, se eu botar uma Bíblia dentro do carro, da minha casa, que é o livro, né? Sendo assim, ela vai ser um livro comum. Então eu estou tendo a motivação errada. Essa não é a motivação da palavra de Deus, né? Ela é sagrada enquanto eu olho para ela e eu estudo aquilo que está escrito ali, né? E Deus fala comigo, eu aplico na minha vida, eu mudo o meu comportamento de acordo com o comportamento de Deus. Então, mesma coisa, eles pensavam em fazer com a arca de Deus. Como a arca simbolizava a presença de Deus, eles mandaram buscar a arca em Siló, lá onde Samuel morava com ele, então mandou buscar a arca, que era o símbolo da presença de Deus, e eles acharam que só por eles estarem com a arca que eles venceriam os filisteus. Então quando eles chegaram naquele arraial, que a arca chegou, houve um brado muito forte a ponto dos filisteus se espantarem, falou: olha, o que vai ser de nós, esse povo aí? Foi aquele que Deus livrou lá do Egito, ele vai ser a mesma coisa de nós. Então o chefe dos filisteus ali falou: olha, vamos para cima, vamos lutar.
né? Porque a gente vai ganhar. Então eles foram com tudo, só que dessa vez tinha sido 4.000 homens, agora eles perderam, foi 30.000 homens, foi uma desgraça tremenda. Deus já tinha avisado a Samuel e Samuel avisou Eli que ele levaria os filhos deles, que tiraria ali o sacerdócio da família dele. E Eli não teve assim, reação nenhuma, não pediu perdão a Deus, não intercedeu pelos seus filhos, e aconteceu tudo ali no mesmo dia, uma desgraça terrível. Morreu Eli quando soube, porque eles sabiam da importância, o que era a Arca da Aliança. E quando tiraram a Arca da Aliança, ele permitiu que a arca fosse, né? Aí a gente entra assim na história, só que os filisteus, eles pegaram essa arca, eles levaram a arca deles, ficou 7 meses lá. Só que a gente tem que entender que Deus, ele tem zelo pelas coisas dele. Quando a gente vê que as pessoas escarnecem, que zombam do filho dele, que fazem manifestações em festas populares, que zombam, escarnecem, não se engane, Deus está vendo e Deus não tolera. Deus tem zelo pelas suas coisas, do mesmo modo quando o filho de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invadiu Judá, que levou os objetos do templo e ele guardou na casa do Deus dele. O filho dele, numa noite lá de bebedeira, mandou pegar as taças, tudo lá do templo, o que na hora veio ali uma repreensão, ele morreu. Daniel veio interpretar a visão que tinha na parede. Estão dizendo o quê? Que Deus tem zelo pelas suas coisas. E ele pegou essa arca, eles deixaram no meio deles, mas Deus tinha feito uma aliança, era com Israel. Apesar de tudo, Deus tinha feito uma aliança com Israel. Deus iria habitar no meio dos israelitas, não dos filisteus. E eles achavam realmente que pegando a arca do povo de Deus, né, isso seria assim, um motivo de vergonha mesmo, de humilhação, e eles levaram para eles e botaram lá. Então quando eles botaram na casa do Deus deles, né, a gente vê que a imagem ela se prostra, porque na verdade não se prostra, é uma imagem de Asdom. Então a gente vê ali que a imagem cai e eles tentam reerguer no outro dia, ela cai, né? Por quê? Porque eles estavam entendendo ali somente o Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, que é digno de ser adorado, de ser exaltado. E ali eles perceberam que como eles estavam sofrendo aquelas doenças, aquelas enfermidades, aqueles tumores todos, eles entenderam que era realmente por castigo de Deus, e eles tinham que devolver. Então eles consultaram ali os magos, adivinhadores, e eles fizeram. E é tão tremendo que em meio a tudo isso, mesmo o povo errado, Deus ainda assim mostrou àquele povo, né, que ele é soberano, que tem zelo com as coisas deles, que não se zomba de Deus, não se escarnece de Deus, porque essa era a intenção deles, e que não há Deus como ele, né? Não há Deus, não há jeito de igualar, né? E aí por isso que ali eles são instruídos, né, pelos magos ali, os sacerdotes ali, que eles têm que fazer eles pegam ali umas vacas, né, e mandam levar a arca, até uma coisa assim sobrenatural, que as vacas se apartam ali dos seus filhotes para serem sacrificados, né. Quando entregasse, você vê para onde a arca vai passando, os filisteus começaram a ficar com medo, porque onde eles iam passando, ia tendo morte. Então eles queriam realmente se livrar. Então eles deram a orientação de fazer ali, imitar em ouro, né, como fosse ali os tumores que eles tinham, e devolver ao povo de Israel, porque Deus tinha feito uma aliança com Israel. Isso fica uma lição muito séria para a gente, né? Traz uma reflexão que a gente não deve levar as coisas de Deus com superstição, que a gente não deve confiar em amuletos, em objetos, nada disso, que isso não nos garante a presença de Deus na nossa vida, né? Deus é espírito, importa que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade, e simplesmente nós estarmos na casa de Deus, nós termos as práticas religiosas. Isso não quer dizer que nós temos a comunhão com Deus. Isso estava faltando ao povo. O povo tinha tudo, mas estava ali, não tinha comunhão, não tinha vida com Deus, e eles queriam substituir o objeto pela presença de Deus, né? E Deus não permite isso. Deus tem zelo pelas suas coisas. É por isso que a arca retorna para Israel. E aí eu fui ler o capítulo seguinte, e quando chega finalmente, né, a arca vai ficar
20 anos na casa de Abinadab. Então a gente vai ver que foi ali, e dali a gente vê que depois o povo ele se quebranta, o povo se arrepende e Deus traz ali a consciência, né, do pecado do povo que realmente andava errante, que andava adorando os deuses dos povos que ficaram. Deus se entristeceu porque Deus, antes deles conquistarem a terra, Deus falou que era para exterminar o povo da terra, e eles não fizeram isso. Eles se misturaram. Deus falou, eu agora não vou tirar. Então você vai, porque justamente Deus não queria isso, que eles servissem aos outros deuses, né? Então eles iam ter ali as consequências das escolhas deles. Eles não obedeceram a Deus na sua totalidade. E a gente vê que aqui no capítulo 7, finalmente, quando o povo se arrepende, quando o povo é quebrantado, aí a gente vê que aí sim Israel ele vence os filisteus, né? Mais tarde a gente vai ter o reinado de Saul, 40 anos, depois ainda vai ter Davi por mais 40 anos, e aí é realmente quando a gente vê que esse povo que vivia atormentando o povo de Israel, ele é realmente derrotado, mas é porque havia ali sempre que o povo, né? Dessa vez o Senhor, ele interferiu ali na peleja, né? Porque ele viu arrependimento da parte do povo. Então eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Mabelle, né? Basicamente é isso, eu dei uma volta, mas basicamente é isso. Ainda o povo estando errado, Deus tinha aliança com o povo de Israel. E mesmo que o povo filisteu tinha pego essa arca para poder humilhar o povo de Israel, mas Deus ele mantinha ainda a sua palavra, a sua fidelidade, e de Deus não se escarnece, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba, né? E Deus não permite, né, que nada seja adorado no seu lugar, que nada seja comparado a Ele. Ele é Deus sobre todos os deuses, né? E acho que eu respondi. Se eu não respondi, você fala de novo. Eu gostei muito da sua pergunta, e ainda que seja só você que esteja vendo, para mim é um prazer, porque o próprio Jesus, né, ele foi pregar uma mulher a meio-dia num sol escaldante, num poço, né? E quem sou eu para não poder dar uma resposta aqui? O que eu não souber, eu vou falar que eu não sei, na medida do possível eu vou pesquisar, mas que seja sempre para a glória de Deus, para o seu entendimento, para o aperfeiçoamento, e que seja sempre para a glória de Deus, tá bom? Um beijo!